Pessoal, vamos continuar a nossa letra Kof. Um dia a gente acaba, se Deus quiser. O ano já está acabando, mas a gente vai chegar lá. Mais acho que 2, 3 aulas, depende do fluxo. Se a gente não viajar, a gente consegue terminar essa letra. Até agora nós vimos a letra Kof, o lado positivo da letra Kof, que é do Shah, Kadosh. As últimas coisas que vimos sobre a letra Kof foi o lado do Rekev, do espiral, que a gente falou que era uma espiral, que é a ideia de você seguir devagarzinho, e você vai alcançando, né? A gente falou que é uma ascensão e tudo foi criado dessa maneira. Você atinge aqui do chá a santidade devagarzinho. Isso foi a última coisa que a gente viu da letra Kof. A gente falou também sobre a cidade de Jericó que caiu com as 7 voltas da muralha. A gente falou também que está ligado com as 7 voltas em Simchat Torah, a alegria que a gente consegue, tudo é a ideia do espiral que a gente falou, que a gente vai devagarzinho, a gente vai se elevando cada volta e a gente está no meio mais elevado. Agora, vamos seguir aqui o livro, que ele vai falar o lado que é similar da letra Kuf com a letra Rei, tá? E o lado que ela tem com a letra Lamed, que a gente já vai ver aqui. Vamos seguir o nosso texto do livro Hatzofen, do livro Zamir Kohen. Então ele fala o seguinte, do autor do Rabino Zamir Kohen. Entre as letras do alfabeto em hebraico do Alefbet, nós temos a letra Kuf e a letra Rei, que são letras muito parecidas, que elas são compostas de 2 pedaços desconectados. Explicar isso, né? Então, você tem assim. As letras a gente falou que são compostas. Você vai pegar a letra Gimel. O que é a letra Gimel? Então é a letra Vav, um Zayin com um Yud. Está conectado. Certo? O que é a letra Aleph? A primeira letra do alfabeto. Então é uma letra Vav mais um Yud aqui e um Yud aqui. Só que está conectado. Então as letras são compostas, mas são conectadas. O que é a letra Shin? São 3 Vav conectados. Tá? 3 Vav conectados aqui. Então são todas uma coisa só, uma união só. Estão conectados. De repente você tem 2 letras que são compostas de 2 pedaços desconectados. Certo? Vocês conseguem ver? Tem esta parte e tem esta parte. Tá? Então, esta segunda parte é uma outra letra por si só. Aqui também é uma outra letra por si só. Mas por si só mesmo. Então, por exemplo, se você pega a letra Lamed, a gente vai estudar. Então, ela é como se fosse um ureish, essa parte de cima. Aqui também é como se fosse um ureish, a parte de cima. E aqui tem uma letra Vav, tá vendo? Mas é conectado. Está conectado. Então, já é diferente. Isso eu estou mostrando o que é conectado e desconectado. A letra Kuf e Rei tem algo em comum. Elas são letras compostas, que a gente falou. Aqui, por exemplo, um Dalet e um Yud. Tá certo? Aqui você pode ler ou como um Raf ou como um Reish. Aqui um Zain ou um Vav. Você pode desenhar isso como um Vav também. A gente já vai chegar lá. Porque eu falo Vav porque ele vai falar da diferença que tem entre essa letra e essa letra. Já a gente já vai chegar lá. Por enquanto ele está falando sobre esta e esta. Enquanto esta está no nível, essa baixa. É a única letra do alfabeto, lembram disso, é a única letra do alfabeto que não é Sofi. Não existe Kuf Sofi, não existe Kuf final, porque a letra Kuf não é final. Sim, mas ela desce, e daí que ela desce? Sim, ela desce igual às letras finais. Quais são as letras finais? Então você tem o mesmo que é a única ou que é a quadrada, assim. Mas o Nun Sofi desce, tá certo? Man Tsepach, o Tzadik, desce, o Tzadik final, tá certo? O Pei, desce, o Raf, desce. A única letra que não é final, que desce da linha, né, é a letra Kuf. E agora a gente vai ver o lado oposto, não, que a gente estava vendo com a lado da santidade, que é um lado que desce. E essa descida, não é bom. Essa descida representa alguma coisa não boa, por um lado. É isso que a gente vai ver agora. Até agora a gente viu o lado positivo, o Tzadik, o Kadosh, ela consegue descer e trazer o outro, lindo, maravilhoso. Agora a gente vai focar na energia, entre aspas, negativa do Kuf, que a pessoa tem que tomar cuidado, porque ela também representa. E o primeiro ponto que a gente vê é o seguinte, o Rei, que é o mundo foi criado com essa letrinha que a gente já estudou na letra Rei, mostra que tudo está em prumo, está tudo o quê? Nivelado. Está certo que está desconectado, mas ainda não desceu. Não desceu para o nível baixo. Boa noite. Não está no nível baixo. Mas quando você chega na letra Kuf, você consegue ver que é o que ela zumba. Ela simplesmente desce dali.
E aqui a gente vai ver Faz tempo que começou? agora o porquê. Nós vamos ver o porquê agora. Então, voltamos para a letra Bem, começou letra agora? Rei, letra Kuf. É isso que a gente vai ver agora. Então presta atenção no que ele diz aqui no livro. Ele diz assim: entre as letras, a letra Kuf e a letra Rei são letras compostas com dois pedaços separados, tá? E elas são muito parecidas na sua figura. Ele diz parecidos porque se você puxa a perna em hebraico, se a gente fosse escrever em hebraico, simplesmente essas letras estão com as letras da Torá, né? Mas quando você escreve essas letrinhas, letra de forma em hebraico, a letra Rei seria assim, 3 traços, e a letra Kuf seria assim, ó. Realmente elas são bem parecidas. A única coisa que eu fiz é só esticar essa perninha para baixo. Tá? É óbvio que eu não vou escrever ela na Torá, então aqui precisa ser um dal, precisa ser antena, blá blá blá, aqui precisa ser um yud virado. Então realmente essa dessa parece muito diferente. Mas quando você faz em traços retos, pô, as duas são 3 traços, só que esse traço, no caso da Kuf, você, em vez dele ser assim, você só estica um pouco mais, quando você já tem a letra Kuf. Então isso que ele fala que elas são letras bem semelhantes, sendo que a letra Rei ainda está na linha, sabe? A gente pode traçar uma linha aqui, essa é a linha normal do tamanho das letras, Dalet, Gimel, Aleph. A única letra que baixa a linha, única letra, fora as letras finais, é o Kuf. E olha, isso no meio de uma palavra. Não tem letra, as letras são finais, é assim, é sempre final. Você não vai ter uma letra comprida no meio de uma palavra que desce, salvo essa letrinha aqui, que é a letra Kuf. A gente precisa ver o que está rolando nela, por quê e qual a diferença que tem entre essa e essa. A gente vai focar agora é nessas duas mesmo. Então eu quero apagar essas duas, e o que a gente quer ver é isso aqui. Tá certo? Porque o Kuf ele desce e o Rei não, e é isso que a gente vai ver agora. O que representa e o que o Kuf representa. Óbvio, a gente está indo agora para o lado da energia não boa da letra Kuf, de que a gente tem que tomar cuidado. Então ele fala o seguinte: a letra, elas são parecidas, porém a letra Kuf é a única entre todas que a sua perna desce para baixo. Quer dizer, ela realmente ela sai do prumo. Mesmo que ela é de uma letra convencional, porque ela não é letra final. Tá certo? Ela não faz parte das 5 letras finais que a gente tinha desenhado, Mem, Nun, Tzadik, Pei, Rav. Tá? E por isso ela difere da letra Rei. Essa descida para baixo, né, das letras finais, que a gente já falou, representa o fim. Realmente, as letras finais representa a era messiânica. A gente inclusive falou uma vez, a gente deu uma aulinha falando sobre essas letras finais, como elas estão ligadas com o fim, realmente. É o fim dos tempos, que fala o fim. Sempre as letras finais representam o período do fim dos tempos, tá certo? Mas a letra Kuf não é letra final, e portanto essa descida não é o fim. É uma descida que está no meio do jogo, e isso não é bom. Isso não é bom. Essa descida que está aqui precisa uma explicação. E ele vai explicar assim. Então vamos explicar assim. A perna que desce, certo? A perna que desce para baixo, nas palavras, ela tem essa tendência. Então ela está saindo da linha das letras, que é o convencional. Em paralelo a ela existe uma única linha, uma única letra que sobe no alfabeto. Única letra que sobe, está desenhada aí também, é a letra Lamed. Por isso que ela está desenhada aqui. Enquanto essa única letra que desce, das letras convencionais, de todas as letras, esta é a única que sobe a linha. Então, realmente, vocês têm que encarar que isso é como se fosse a linha. A linha seria essa daqui mesmo, a pauta, né? Vamos dizer assim, que o Sofer escreve. Então aqui o Kuf, e o Lamed, vem com essa parte que sobe. Também, e o Kuf, essa seria a linha do Kuf, né? Então, ela é a única que desce. Então, vamos ver qual a diferença que tem entre elas. Agora ele vai falar sobre as duas. E nós vamos ver qual a relação que tem entre elas. Então, a letra Lamed, por outro lado, é a única que sobe para o mundo supremo, que indica o mundo de cima, se é que a gente pode dizer, enquanto o outro está indicando o mundo abaixo. Quando eu falo cima abaixo, é uma maneira da gente dizer que o cara subiu para o céu, o cara desceu para o inferno. Existe essa expressão figurativa que a gente dá, entendeu? Apesar que a gente não tem que olhar isso dessa maneira física mesmo, mas quando indica Lamed acima, nós estamos falando então o mundo acima, o mundo da verdade. Quando o Kuf aponta para baixo, nós estamos falando quando aquela pessoa ela desce no abismo, que a gente chama, existe esse paralelo, né, do inferno, do outro mundo com o abismo.
Então isso representa para onde está apontando a letra. Então isso que ele traz aqui. Ele fala assim, enquanto o Lamed está apontando para o mundo da verdade, tá? A letra Kuf, por outro lado, está apontando para o abismo. Essas duas letras, a letra Lamed e Kuf, elas são compostas de duas letras, diz ele aqui no livro, e existem outros livros de Kabbalah que falam dessa maneira. Por isso eu vou alterar um pouquinho, para vocês visualizarem talvez melhor o que ele está querendo dizer, a figura da letra para vocês entenderem que tem livros que falam isso, que elas são compostas das letras Reish e das letras Vav. Normalmente, eu digo o seguinte, que essa figura, tá, da letra Kuf seria uma letra Kaf não terminada, certo? Então vamos dizer, a letra Kaf seria aquela letra que a gente já estudou também, tá, que é essa letra daqui. Essa é muito parecida com o Beit, tá certo? Essa é a letra Kaf. Qual a diferença dela do Beit? O Beit iria para cá, tá certo? Então, o Beit vai ter um quadradinho aqui embaixo. O Kaf não, ele é redondinho, bem redondinho aqui. Só que o que? Quando eu faço a letra Kuf, então eu não termino a base do Kaf, eu termino ela aqui. Tá certo? Então por isso, tem pessoas que chamam isso de um Kaf não terminado, ou tem pessoas que desenham, por exemplo, essa letra Kuf de uma maneira diferente. Faz assim, ó, eles vão fazer esse desenho para cá, e eles desenham bem pequeno aqui, ó. Bem pequeno assim, e fazem ainda assim. Aí sim, o que você teria? Você teria essa parte da letra, não como eu desenhei, porque aqui ela termina bem quase rente, isso vai aparecer a letra Reish. Tá certo? A letra Reish é essa daqui. E aqui, em vez de eu sair da ponta ali, você está vendo que eu saí da ponta? Tem outros que desenham ele aqui, que você sai daqui, ó. Você sai assim como se fosse um Vav. É um Vav inclinado, tá? Então seria que o Kuf, ele era composto da letra Reish e da letra Vav. E tem gente que fala a mesma coisa o Lamed. Por exemplo, os Sfaradim, quando eu desenho a letra Lamed, também faz assim a perna deles. Faz assim a letra Lamed, e aqui termina assim, bem rentezinho, como se fosse essa parte, e ainda fazem o Vav aqui em cima. Então, tanto o Lamed como o Kuf, eles podem ser considerados uma letra composta de Reish e Vav, ou Kaf e Vav, tá? A diferença é, na numerologia, obviamente, tem diferença bastante diferente. Kaf e Vav é o valor numérico de 26, então você está falando que nela, querendo ou não, você tem 26. Aqui no caso eu fiz um Kaf e Zayin, seria 27, tá? Aqui não é nem 26, aqui é 27. Entendeu? Que teria uma outra explicação, e tudo tem explicação. Por exemplo, aqui Kavulal é o nome de Deus, 26. Então, essa letra que é o Lamed, que está apontando para cima, também é composta de Kaf e Vav, seria 26. Aqui, por exemplo, o Kaf e Zayin seria 27. 27 é a palavra Zah, em hebraico, significa letra Zayin e Chaf, que é você lapidar, e você brilhar. Entendeu? Que o Kadosh, a ideia do Kadosh é que ele dá um brilho, ele é mezaker. Mezaker significa Zichuch haolam significa quando refinar o mundo. Então, isso é do doutor de 27. Claro que muda completamente. Enquanto se eu falo se ela é Reish e Vav, Reish é 200. Então aqui dá 206. Essa até já é outra pegada. Então é a mesma coisa o Lamed. O Lamed também, o Reish e Vav seria a mesma coisa, 206 no caso. Essa figura e essa figura é a mesma coisa. Aonde está a diferença delas? Aonde eu posiciono o Vav. No caso do Kuf eu coloquei o Vav dentro dele. E no caso do Lamed eu coloquei o Vav no topo dele. Quem muda é só a letra que está apontando. Tá? Essa é a única coisa. Que no Kuf está apontando para baixo. E no Lamed está apontando para cima. Significa que um está apontando o mundo vindouro. Ou seja, o Lamed está ligado com o mundo vindouro. Com o mundo das almas. Estamos falando com o paraíso. Com o mundo acima. Enquanto o Kuf está indicando o abismo. O inferno. O lado negativo. E vamos ver por que o Lamed tem essa tendência e por que o Kuf tem essa tendência. Isso que ele vai explicar agora, exatamente agora. Ele vai explicar aonde que a gente vê no Lamed, que ele aponta o lado superior. Por que o Lamed? E a gente vai ver. Vamos ver no texto para não precisar. Poderia ser o Reish Zayin também. Aonde? No Kuf? No Kuf poderia ser Reish Zayin. Seria Araz, que é o segredo. Poderia ser Reish Zayin. Se você faz daqui um Reish, você joga para cá, seria Reish Zayin. Sim. Poderia. Tem gente que faz assim. Tá? Ou Reish Vav, como a gente falou. No Lamed nunca pode ser. Isso que não tem Lamed com Zayin. Aqui está errado. Isso no Lamed ele tem um Zayin, isso não é kasher. Precisa ser consertado. O Lamed sempre é Vav.
Aqui no caso do Lamed. Aqui no Kuf pode ser. É porque ele é fechado, ele não tem abertura. E quando se desenha o Lamed com Vav, que sempre É. não necessariamente o Kuf tem que ser com Vav. Não. Não. Pode O ser Lamed variante. sempre é Vav. Agora o Kuf você pode fazer com Zayin. Por exemplo, eu próprio, quando eu faço o Kuf, eu faço desta maneira que eu desenho aqui por cima para vocês. Esse é o meu Kuf. Então ele é como se fosse um Raf e não é como se fosse um Zayin dentro. Eu não faço o Kuf com Vav dentro. Mas tem Sfaradim que fazem com o Vav dentro. E tem pessoas que fazem meio que uma pshará, um acordo. O que eles fazem? A meia, a menina. O Eles menino fazem e a a menina. menina. Então eles fazem assim, um Vav, olha, assim como a cabeça que sai para dentro e pronto. Aí eles fazem assim, tipo uma letra, pô, isso aqui é o quê? Me engana, né? Pô, é um Vav com a cabeça, com a nuca meio torta, porque o Vav é um Zayin. Virou uma figura, e assim, se eu não me engano, o Alter Rebbe, as letras do primeiro Rebbe, eu acho que o Kuf é dessa maneira. É uma junção dos dois. Mas eu faço o Zayin, eu aprendi assim, o Arizal é assim conforme as letras do Arizal, é assim, Zayin. Já que Taveres, já o Octavo dos Faradim, eles fazem como se fosse um Vav, e aqui é como se fosse um Reish mesmo. Já o Arizal é um Raf. Então, quer dizer, isso você tem... você tem estilos dos grandes mestres da Kabbalah de como fazer, não só da Kabbalah, mas dos mestres do judaísmo de como desenhar a letra na prática São natural. grafias diferentes? São grafias e obviamente, as suas regiões, esses significados também. Esse é o medo que vai dar, né? Sem a viradinha para lá e para cá, dobrada. E tudo está escrito engraçado, tem livros e mais livros. Eu tenho um livro, é uma pena que eu não estou com a aula eu trago isso aqui, que chama Tsurat HaOtiyot, a forma das letras. Um bagulho, meu amigo. É um chumaço desse, porque ele traz de todas as tradições, de todos os anos de explicações, e é interessante de ver. É impossível que nem, olha, a gente está aqui nesse livro não sei quantos anos. Ele fala o seguinte, tudo que eu estou trazendo aqui é uma gota no oceano. E é uma gota do oceano. A gente está estendendo essa gotinha, tá, já virou uma. Vamos lá. Então vamos seguir. Olha o que ele traz. Porém, Quem é ele? Rav Zamir Cohen, quem está escrevendo, é aquilo que a gente já falou no início da aula, que a gente está estudando o livro dele. Então, obviamente ele traz de outros, tudo que ele traz aqui é uma composição. Né? No fim de cada capítulo ele te fala de todos os lugares que ele... Só um segundo, ele fala o seguinte, a gente trouxe 81 lugares, por exemplo, só para falar a letra da Kuf, ele trouxe 81 fontes. Tá? Então, estou falando, é uma letra comprida mesmo, são 81, no momento se é 30, 40, é uma letra que ele está se estendendo mais. Essa forma de escrever o Kuf, dessas diferenças na grafia, você pode dizer que está ligado aos grupos, o Satmer faz assim, os Guedes faz assim, os Vishneev faz assim, o Chabad faz assim, Sim, hoje você tem... o Shalmi faz desse jeito. Você tem 4 tipos de grafias. Tá. E essas que são por todas. Sim, mas não está ligado a determinado Satmer faz? Não, então o Satmer vai fazer conforme o Arizal, outro vai fazer conforme o Velej, mas são 4 categorias. Não tem mais do que 4, 5 maneiras de você escrever as letras, que é o que foi aceito por todo o povo judeu. E aí sim, cada seita pega uma maneira para poder, Chabad é escrever. Arizal. Chabad não é Arizal, esse que é o negócio. Chabad é as letras do primeiro Rebbe que ele fez, que estava Alter Rebbe, que é um negócio mais complicado, um negócio meio diferente, que o primeiro Rebbe ele escreveu e passou isso por tradição, que é algo assim questionado, algumas letras como se faz, detalhes, e o desenho realmente as letras são um pouquinho diferentes. Precisa de uma pena um pouquinho especial, se você preparar a pena um pouquinho especial, que os contornos das letras tornam-se uma coisa bem diferente. Eu vou dar um exemplo simples, mas um exemplo só para poder mostrar. Você vai fazer essa letra que a gente fez aqui, tá? Rei. Eu fiz a letra Rei conforme o Arizal, tá certo? Se eu vou desenhar conforme o primeiro Rebbe, vai sair uma letra assim mais ou menos. Tá? Se a gente fosse colocar certinho, isso aqui tem que ser assim retinho, aqui vai precisar ter ponto, entendeu? Assim, na grosso modo é isso. Se você vai fazer conforme o Alter Rebbe, você vai fazer uma pena assim, você vai fazer... Aqui é arredondado, essa parte aqui é arredondada, aqui termina aqui. E a perna dele é assim, ó. Ela vai para cá e entra. É assim, e o Yud de dentro é virado para cá. Ao contrário. Então a perna, ela entra, ela fica muito bonito com a perna quando você faz, dá uma pequena inclinação para cá. Essa assim é a letra do primeiro Rebbe, a letra Rei, e o Yud é para dentro também.
Não é virada, é um Yud assim virado para dentro. Muda muito. Oi? Muda, você viu? Muda a figura fica uma letra mais desenhada. Se você for pegar as letras do Alter Rebbe, você vai ver, uau, você vai ver, puxa, que letra, que detalhes. Você pega um outro exemplo simples e vamos continuar aqui o tema. Quando eu desenho o Zayin correto, para escrever uma letra Zayin conforme a Orizal, aqui tem que ser quadrado. E aqui a gente faz o famoso losango e aqui as 3 anteninhas. Isso é um Zayin conforme a Orizal. Quando eu vou fazer o Zayin conforme o Alter Rebbe, sempre a ponta aqui é arredondada. Então ele vai fazer assim. Você precisa fazer aqui assim, aqui arredondado, e aqui você vai com a perna. Então essa perna aqui, de novo, tem essa jogada. Tá vendo? De novo tem uma jogada, é uma jogada tipo nessa ondulação. E assim você tem essa letra Zayin. Mais difícil de fazer. E mais bonito. É mais arredondado, você precisa de uma pena especial, tem que tomar muito cuidado. Se você passa muito, virou um Nun, não é mais kasher. Então vai fazer o negócio certo, correto, no tamanho certo, com a figura certa. O negócio é realmente muito mais complicado. Enquanto aqui as coisas são quadradas, essa aqui é uma letra mais desenhada. Rebuscado. Nossa, buscado, é um artesanato. Agora, qualquer pessoa lê, digamos, um estudioso, um rabino, qualquer tipo de kuf, ele lê Normal. Você vai ver, você vai identificar, isso é um rei. Mas o cara que escreve a Arizal falou, pô, isso é um rei diferente, porque o Yud está aqui inteiro, deveria estar ao contrário, mas o Arizal diz assim, o Alter diz assim. Então tem essas maneiras de como você escrever. As coroas são iguais para todos. As coroas são iguais, são chamadas Zayunim, são chamadas sempre um alfinete e você puxa. Isso normalmente é igual, tá? Mas você pega maneiras diferentes. Já numa letra rei Sefaradi, ela é super quadrada, ó, a perna vem para cá, vem daqui, aí a perna do centro é uma perna assim. Não tem nem entrada nem saída, é um pau. Então a letra, puxa vida, ó, não tem a perna que sai daqui do meio, ela sai do fim. Muda completamente a figura da letra, entendeu? Muda. O reto nem se fala, são 2 letras com anteninha, o Sefaradi é reto, muda mesmo. Não, mas todo mundo lê, quer dizer, todo mundo vê que isso é um rei, isso é um rei, isso é um rei. Não tem a dúvida, entendeu? Mas tudo bem. Mas isso aqui são detalhes isso são detalhes que faz diferença no preço, principalmente da obra. Você tem que ver o estilo de letra que o cara está escrevendo, que tem mais dificuldade, a beleza. Se cada letra que o cara escreve, ele escreve de uma maneira, sabe, igualzinha, etc., é uma perfeição. Então o cara demora mais tempo para fazer uma coisa dessa. Então isso também tem um custo, né? Mas a questão do kasher, né, do simples, não simples, mas usar kasher, quando a gente fala, essa medida é simples, o sofrer escreve, quer dizer, simples, está de acordo com a lei. Pode ser que ela está um pouquinho tortinha ou não está kasher, porque tem o mínimo da letra, do parâmetro da letra necessário para ser identificada como tal. Não tem letras rachadas, não tem letras encostadas, está kasher. Por que ele escreveu simples? Porque não é linda, não é uma obra-prima bonita, só isso. Então ele vai lá e fala, olha, diante das obras-primas que tem, que são maravilhosas, escritas com tanta perfeição, traço forte, e letra, sabe, bem desenhada e quase impressa, uma igual a outra, diante dessa, isso aqui é muito simples. É kasher? É kasher, não estou falando que não é kasher. Só que uma é dela, e a outra É genérico. Tem que demorar mais trabalhoso. Funciona legal. Essa é a ideia do simples. A gente tem que embelezar nas mitzvot, então, você vai falar, os dois é o Fusca anda, o Audi anda, os dois são carro. Carro é. Eu prefiro o Audi. Ok, Eu te deixo o Fusca. Você fica com o Mãe amiga, pensei que você amava o próximo como a ti mesmo. Aí o Audi é pra mim. Diz pra ela que a Audi é da Volkswagen. A Audi é da Essa é uma Volkswagen. saída elegante. Não é? Vamos lá. Então vamos voltar. Ele traz assim, essas duas letras, Lamed e Kuf, elas são compostas de Reish e um Vav em cima. Tá certo? A letra Vav está no topo da letra Reish, ela forma a letra Lamed, que aponta para cima, e por conta da letra Kuf, a letra Vav se encontra no meio dela, apontando para baixo, quer dizer, dentro do Reish, que isso mostra o mundo abaixo. Tá certo? Só que por que o Lamed indica o mundo vindouro e o Kuf indica o mundo que a gente chama aqui o abismo? Porque o Lamed vem na palavra limud. O que é limud? Estudo. O que faz o mundo vindouro, pessoal? As almas simplesmente estudam Torá lá. O mundo vindouro
que a gente diz que é o mundo das almas, do paraíso, não tem mitzvot, não tem prática de mitzvot. Sabe o que eles fazem lá? Estudam, não tem outra coisa para fazer. A alma lá não tem lechaim, eu não sei se eu vou para lá, não estou interessado nisso. Quero ficar aqui lá, não tem lechaim, tem fabrenho, só estudando Torá. Não tem vodka, não tem nada. Aqui é melhor, aqui é melhor. Muito simples. Mas você fala que aqui é melhor. Né? Então, o Lamed, o Lamed vem na palavra limud. Limud significa estudo, então representa aquele mundo vindouro que é o mundo onde se estuda a Torá, onde leva a pessoa para o mundo vindouro, etc. Por exemplo, Trakuf. Ou o caminho, desculpa, pode ser o caminho também? O Lamed indica o estudo da Torá. Mas pode ser o caminho para que está apontando para cima, que é o mundo vindouro onde se estuda a Torá. Mas até os dois têm a ver com o estudo. Olam Tabá. Olam Abba. Também Olam. Tem o Lamed dentro de Olam. O L, né? Olam. O Lamed representa o quê? O mundo do estudo. O estudo o quê? O estudo da Torá. Enquanto o Kuf representa também o estudo dessa letra. Porque, veja, uma coisa que vocês têm que lembrar. Nós falamos há 800 anos atrás, na letra Vav, quando a gente estudou, porque Vav é 6, a gente está na letra 100. Vocês podem imaginar quando foi antes da criação do mundo? Essa era, na letra Vav. Quando a gente estudou sobre a letra Vav, nós falamos que o Vav representa a Torá. Por que o Vav representa a Torá? Tá certo? Todas as colunas da Torá começam com a letra Vav. Muito bem, na época dela ela lembra. Todas as colunas da Torá começam com a letra Vav. Por que as colunas da Torá começam com a letra Vav? Porque a letra Vav significa conexão. Eu e você. Ani ata vehu. Ve. Ani ve ata. Como diz aquela famosa melodia. Então, Vav representa a união. Eu, ani ve. Eu e você, ou aquela conexão que a gente falou que é o gancho, que conecta, essa é a letra Vav que a gente já estudou. Tá certo? E Vav, o que é a Torá? A Torá conecta Deus com o povo de Israel. Lembra que a gente falou do triângulo? Isso é da letra Gimel, mais ainda para trás. Mas o ponto básico é assim, nós falamos assim, tem aqui, 1, Deus. 2, é assim que é, ou seja, Deus e a criação. 3, um triângulo. Por que triângulo? Que representa a Torá. Tudo que tem a ver com a Torá está ligado com 3. A Torá foi entregue no mês 3, através do 3, para o povo 3, a Torá dividida em 3. Né? A Torá Nevim, Tuvim, Moshe, é o terceiro filho. A gente falou, isso foi entregue no mês de Sivan, que é o terceiro mês. Por que 3? Porque também já estudamos isso na letra 7, na letra Zayin. Então, a letra, sobre a senhora Davi, que são dois. Triângulo mostra o shalom, a união entre os dois. Os dois estavam separados aqui, não tem. Tem o Criador, tem a criação. São dois lados, são duas margens do rio. Como é que você une as duas margens do rio? Através de uma ponte. Quem cria a ponte é o 3. E o 3 é indicado com essa figura. Por que essa figura? Então, aqui no topo você tem Deus, tá certo? Aqui você tem a Torá, aqui você tem o povo de Israel. Essa é a união. Então, como é que você fala? Deus se une com o povo de Israel através da Torá, a Torá une Israel com Deus, tá certo? Israel se une com Deus através da Torá. Então, isso significa aquilo que o Zohar fala. Telat ksharim mitkashim da beda. São 3 nós que se unem um com o outro. Quem? Deus, povo de Israel e a Torá. Tá certo? Isso significa o 3, tá certo? Vav é a letra que mostra a conexão. E Vav é a chamada Torá. Então, se Vav é o estudo da Torá, a Torá é aquela que te conecta, tá vendo? Vav é a conexão. Eu e ele. Então, quem que é o E? O E é a conexão. Então, a Torá sempre, toda a coluna da Torá, toda a coluna da Torá, você vai pegar qualquer coluna da Torá, começa com a letra Vav, com exceção, tudo tem que ter exceção, 5 lugares, tem escrito Bekashemo, que nesses lugares não começam com a letra Vav. Bereshit, a Torá começa com a letra Bet, começa com a letra Vav. Tá certo, né? Então, isso não vai o Shema Israel, começa no topo da linha. Também começa com a Shin, não começa com algumas exceções, Matobo, Alech, enfim, tem algumas exceções que realmente não começa com essa letra. De qualquer maneira, o Vav, ele representa o quê? O estudo, representa a Torá. Vav aqui é o estudo de coisa da Torá divina. E o Vav aqui, se o Kuf ele é o Kuf, a gente falou que é o Reish e o Vav, representa o estudo de Kfirá. Agora vamos ver o que é Kfirá. Kfirá, a pessoa tem que tomar muito cuidado. É quando a gente estuda Kfirá em hebraico. Kfirá em hebraico é Likfor. Kfirá significa uma pessoa que ela abandona Deus e que ela tem uma outra crença além dele. Isso é chamado de estudo de Kfirá. Quando você estuda de outras deidades ou algo que nega
Nega Deus ou Deus a existência de Deus. único? Segundo a judaísmo, Então, né? eu só tenho. Então, Apicoides não. oi? Segundo A o picoides é uma pessoa que se dedica a kfirá, uma pessoa kofer, entendeu? Ou uma pessoa que ela não acredita. Existem estudos dessas coisas, de outros ismos, etc. Né? E isso é estudo do kfirá. Onde leva a pessoa que estuda esse estudo? Leva para o abismo. O estudo da Torá leva para o Lamabá, e o estudo, isso que é o Lamed, e o estudo do Kuf, que te leva para baixo, é o estudo da Kfirá. Vamos ver aqui na linguagem dele. Então ele fala que o Lamed, ele te dá o estudo, mostra o estudo da Torá, que indica a pessoa o caminho para ele chegar no Olamabá que você falou, e entre a letra Kuf, indica o estudo de palavras de Kfirá, tá? Que acaba descendo a pessoa para os maiores profundezas ou para os abismos. Não vai tomar mais. É coxa, não sei. Não, Então vamos ver de uma maneira mais profunda. Vem ele aqui. Espera um pouquinho, são religiões que não a judaica, é isso? Não, religiões são estudos De outras crenças. de outras crenças que negam a existência de Deus. Pronto, isso é o salário que virá. Agora você falou claro. Tá? Isso é muito importante saber. Eu não entendi. Certo? Porque tem religião que não tem Deus? É deles lá? Outros. Tem outros, eles acreditam em outras entidades. Ah, tá. Entendi. Que nem os egípcios. Qualquer outras crenças que eles têm outra, que a Torá não proíbe a gente. Por exemplo, Estudar adorar isso, o sol. isso não é bom, isso te leva. Por exemplo, o sol. Isso te leva para baixo e não te leva para o lado certo. Vamos ver de uma maneira diferente, é o que ele traz assim. Essas duas letras parecidas, a letra Kuf e a letra Rei. Voltamos à letra Kuf e da letra Rei. A Rei está dentro da linha que nós falamos. A letra Kuf está descendo da linha. A letra Kuf e a letra Rei, que elas estão indicadas o presente e o futuro. Então, como ele explica? A letra Kuf indica os dias antes da vinda de Mashiach, enquanto a letra Rei indica os dias de Mashiach. Então, ele fala, o baixo da letra Kuf mostra a escuridão do abismo. Tá? E isto é chamado, na linguagem mais profunda, como o limite da Sitra Achra. Sitra Achra significa o outro lado, o lado negativo, ou o lado da escuridão, tá? Que é necessário hoje existir no mundo, por conta do quê? Do livre-arbítrio. Então, a gente precisa ter o lado positivo e ter um lado negativo. Nós temos a luz e tem a escuridão. Cabe ao homem escolher o caminho certo. A gente vai logo falar nessas parashot agora do fim do ano. A gente já falou, inclusive, na parashat Re'eh, que o Moshe Rabbeinu fala, veja, eu estou pondo diante de vocês. Brachá, a bênção, é o ao contrário da bênção. Depois Deus ele fala o seguinte, veja, olha, eu estou colocando diante de você o bom e o ruim, a morte e a vida, escolha a vida, etc. Então ele fala, o outro lado, que é necessário hoje em dia, para proporcionar às pessoas, para poder instigar as pessoas com diversos testes na vida, para testá-lo se ele vai cair ou não, para ele ser vitorioso contra esses testes e receber a sua recompensa no dia do julgamento. Para que isso não venha de uma maneira, lechem bushaka, chamado o pão da vergonha. Né? A gente falou aquilo que vem de graça. As palavras a gente faz por merecer, é um trabalho que você passou, então quando você passa o teste, quando você trabalha, você labuta e você passa, você não cai, você merece. Como tudo na vida. Então, e aí sim, as coisas vêm no maior agrado possível. A gente, Deus não podia dar tudo de graça assim, ia ser muito bom na vida, ia ser horrível. Então, a gente vai reclamar como aquele pai que dá tudo pro filho e ele fala, onde eu errei? Eu dei tudo pro meu filho, ele mesmo assim é chato pra caramba. Porque o filho é chato. Claro, porque ele não faz nada para merecer, a gente tem que fazer por merecer. Se o cara trabalhar e fazer por merecer, ele vai dar valor. Agora, quando você dá tudo de mão beijada, isso é chamado pão da vergonha. O pão é gostoso. Às vezes é árduo da gente conseguir, mas o pão que você come com o teu trabalho, uau, vocês douradas, já é outra pegada do que aquele pão que você ganhou. A gente dá muito mais valor para um pão que a gente faz, se vocês fizeram ralar agora, do que aquele pão que você comprou. Esse pão eu fiz. Botar a mão na massa, é outra pegada. Então isso é chamado, os trabalhos que você faz, os momentos de dificuldades que você passa na vida. E esse foi, na verdade, o castigo que foi dado para o homem, que na verdade é a maior bênção, por um lado, né? Se você vai olhar por esse lado domingo. Antes o pão nascia na árvore. Aí de repente o homem pecou e Deus falou, agora com o suor da tua face você vai comer o pão. Ótimo. Então, isso é por um lado, mas por outro lado,
Então, você está trabalhando para o lado, é um castigo, mas para o outro lado não. Assim que a gente cresce na vida. Está se conectando, né? Assim que é. Eu vou falar. Agora a pergunta é o seguinte, da onde o lado negativo ele tem força? O lado positivo a gente sabe porque é o lado positivo, mas o lado negativo, da onde a escuridão tem força? Quem é que fez chegar vitalidade para o outro lado, para o lado obscuro, para o lado do abismo? Quem é? A perninha do cu. Essa perninha do cu está gotejando vitalidade para o outro lado e da existência para o lado negativo. Então essa é realmente a verdadeira descida. A gente do culto tem que tomar cuidado, quer dizer, ele no lado negativo representa clipar, a casca, representa aquilo que, o erro, a calcalar, os erros, as falhas e tudo, tá ligado com o culto, tá ligado com essa... Porque ele vai explicar isso de uma maneira, ele traz assim, a Sitra Achra, ele traz, porém a Sitra Achra, ela não tem como ela vai se auto-existir, porque ela é tudo mentirosa, tá certo? Ela é Hakaini, ela tenta, é igual a Kof, que a gente falou, ela tenta se igualar, parece que é humano, mas não é, sabe aquela coisa de anorexia, ela não é real, ela não é verdadeira, ela é vazia no seu interior. Então, ela não teria como se auto-existir. Né? Então, da onde que pode, então, realmente o lado negativo existir? Ah lá, é a perninha do cu, o pessoal está descendo da linha. Ele que está mandando vitalidade, cuidado, dele que vaza. Dele que está tendo um link, ele que está tendo um link, que está realmente vazando e está gotejando, tá? Que é chamado, na verdade, na linguagem de Nehiro daqui, quer dizer que de lá está vazando luz. É como está vazando da luz da santidade que desce através da letra Rei. Rei é santo. Começou a descer que está dentro desse nível. Deus criou o mundo com a letra Rei. Rei representa o nome de Deus. Rei representa o sopro de Deus, como Deus criou o mundo. Rei é Hashem. Rei é tudo. É como Deus criou esse mundo. Aí quando vaza do rei, era um rei. Nós tínhamos um reizinho bonitinho aqui, ó, o rei. O que aconteceu com esse rei? Putz, começou a vazar. Cuf, aí. Pingou pra onde? Pra baixo. Oba! Daqui tá tendo o quê? Vazão. Tá tendo um link, tá tendo vazão. E isso dá chances para quem? Para quem está abaixo, para ele poder se existir. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer, que o lado negativo, ele pega pela rebarba, pelo lado... Gotejando. Porque por aquilo que está vazando, ele vive por aquelas gotinhas que estão vazando do lado sagrado. Só que vazam para cá e dão origem. E dão origem a esse lado negativo, assim ele explica, quer dizer, que vem da letra Rei, que acaba descendo para o abismo, criando o lado Sidracha, dando parnassá, dando sustento e vitalidade para ele aqui nesse mundo. Por isso tem um versículo que fala muito bonito. Quem é que fala isso aqui? Acho que é Shlomo Almeida, deixa eu só ver, 55. 55, ele fala aqui, no Rei Salomão. Ele fala o seguinte: Raglea yordot malvet. As suas pernas estão descendo para a morte. Assim fala, as suas pernas estão descendo. Sobre o que ele está falando? Então ele está falando que é a letra Kuf. É uma indicação da letra Kuf. Que o Kuf, entendeu? leva e está levando a pessoa para onde a morte vai, aquilo significa o outro lado, né? O lado obscuro, né? Mas numa época futura, diz ele aqui bonito, esse Kuf vai cortar as pernas, a gente vai cortar as pernas do Kuf, vai ficar sem perna, o Kuf, a gente vai consertar esse vazamento, não haverá mais esse vazamento, a gente vai lá e dá essa regra, essa perna que está indo para a morte, não vai mais existir, não vai ter mais fluxo indo para o lado negativo, automaticamente o que acontece? Você corta a raiz, você corta o mal, tá certo? O mal ele só existe quando existe meio dele prosperar. Se eu corto a vitalidade dele, que seria o sustento dele, automaticamente eu corto ele. Eu fazia antigamente, quando se cercava uma cidade, não deixavam comer, etc., os povos automaticamente morrem, automaticamente eles não têm mais de sustento, etc. Então quando eles vão consertar a perninha do rei, para que não haja vazamento, isso significa que eles vão cortar a parte do Kuf. Não vai ter mais coisas que descem, dando vitalidade para o outro lado existir. Por isso que a gente chama, pessoal, em termos da Hassidut, quando a gente quer falar o outro lado, a gente chama isso de clipar, com Kuf, clipar a casca. Quer dizer, a clipar é a origem do lado negativo. O Kuf, quando desce, é a origem do lado negativo. Quer dizer, essa é a ideia. Por isso que o lado negativo, o outro lado, é chamado de Klipa Vesitra Achra. Klipa Vesitra Achra. É chamado de casca e outro lado. Porque de lá vem, que a gente tinha explicado, né? Que nessa perninha, é a perninha que vai reger tudo.
ela precisa existir um pouco, ela não pode existir demais, ela não pode deixar de existir. Né? Tem gente que falou que são as letras que foram alteradas, a palavra, lembra? Korach, que nós falamos? E Korach, nós temos a alteração exatamente dessa perninha. Ele foi para baixo, ele desceu para o abismo. Ele desceu para o abismo, que abriu a terra, Korach, está vazando para o lado negativo, ou abriu para o abismo. Então a gente realmente tem essa... Por que precisa existir? Hoje acabamos de explicar. Porque precisa existir para você superar e para você ser merecedor. Senão não tinha recompensa. Não tinha nem a recompensa e nem a... Não, o livre-arbítrio. Existir o livre-arbítrio precisa ter o outro lado, para você poder escolher. Mas a gente tem que saber que esse outro lado não é real. Porque toda a vitalidade que ele tem é de rebarba. E assim para nós, e essa é a visão judaica para todos os outros ismos que também tem força, pessoal. Não são pessoas que não têm força. Isso aqui não é brincadeira. Esse culto aqui tem força e emana vitalidade mesmo. Eles estão sugando a vitalidade de quem? Da santidade. Imagina, você pode estar no lado santo ou você pode estar pegando simplesmente da rebarba. Se você opta em ir para o outro lado, que está pegando apenas da fonte real, você está se conectando com o outro lado, com o lado obscuro. Por isso vem nas histórias que a gente encontra, que vocês devem ter escutado, o Rabinópolis conta bastante, que pessoas que ele conta aquela história, que certamente uma mulher estava desesperada, a filha estava passando muito mal e eles não sabiam o que fazer. Naquela hora, sabe, quando a gente está com aperto, a gente vai para tudo quanto é lugar para poder pedir ajuda e socorro. Então, obviamente, ela procurou o Rabino Alpes porque ele tinha contato com o Rebbe, ele pegou o nome da pessoa e entregou. Ele pediu uma carta para o Rebbe, como assim a gente foi, principalmente quando o Rebbe vivia entre nós, estávamos falando naquela época, e até hoje em dia pessoas escrevem e pedem para que rezem perto de sua sepultura, mas enfim, lá o Rebbe vivia, ele mandou uma carta com o nome daquela criança que estava precisando ajuda por conta da situação difícil. Mas a pessoa ela não, sabe, tudo bem, escreveu a carta, mas ela foi procurar outras portas e outros endereços também. E quando ela foi para procurar um outro endereço, uma outra porta, etc. Outro ismo, etc. Outra fonte, lado negativo. Aí a mulher falou, escuta, não estou entendendo, porque isso está vindo para mim, se afinal de contas um homem já da tua religião está tomando conta, ele está bem acima da gente, eu não sei o que posso fazer. Ela não entendeu o que essa mulher está falando, falou, eu não tenho acesso porque teu caso já foi encaminhado. Já foi encaminhado, tem alguém acima Supremo que já pegou essa, tá bom, achou estranho. Quando ela foi pagar, então ela abriu a carteira e o Rabinópolis tinha dado o quê? Uma fotozinha do Rebbe. Quando a mulher ela foi pagar, ela falou, esse é o cara. A mulher, a mãe de santo, falou, esse é o cara que eu estou vendo, esse cara que assumiu. Aí ela ficou assustada, entendeu? Veja, você pode, existem outras forças, Aconselhável o clichê? Definitivamente não. Você está entrando no lado da escuridão. Você está entrando no lado da escuridão, onde muitas vezes é muito difícil se desprender. Tem que lembrar que quando você tem um poder positivo e você procura esse lado, e você se acaba aprisionado nesse lado, você não é fácil de você se desprender. E eu já vi, testemunhei, vi e testemunhei. Não consegue fazer churrasco? É muito difícil, não consegue fazer churrasco, mas é muito difícil. Uma pessoa que ela está presa no outro lado e já foi apoderado do outro lado, para se desprender, meu amigo, ele se desprender, se ele tá precisa de muita Torá, precisa de muita luz, etc. Eu sei que eu estou falando, já vi pessoas sofrendo. Vai fazer o quê? Tá bom, cada um na sua. Não sofre não. Oi? Se está sofrendo, aí ele volta. Sofre. Não, sofre, você não consegue, você já não tem mais dom, você não tem mais domínio, você é dominado, etc. Bom, isso aqui, quem sabe, quem viu, conhece, a gente sabe como funciona. Filme de terror. Mas é o que acontece. E aí chega uma hora que você já não tem mais controle, e você não pode fazer nada. E veja, por que você entrou nessa? Você quis, né? Você foi buscar. Estou falando, dá para reverter? Dá. Não dá para reverter. Conectar para o lado positivo, pegar o lado, né? Mas é mais difícil. É muito mais fácil sair para o lado negativo. Você não está vindo para cá, porque eu vou subir. Para poder pegar se está chegando para mim. Mas o que está chegando, cuidado. Por que é mais fácil? Porque é o lado impuro. Está aqui, está no teu mundo. A gente está aqui embaixo. Vai subir de nível, vai chegar para alcançar o corpo certo lá do Kadosh, vai ser Kadosh como se deve. Pô, aí é uma brincadeira. Mas os níveis que você vai alcançar, não tem nem como comparar. Também é uma verdade. Tudo bem, mas é mais difícil. Porque tudo que é mais fácil,
É mais fácil você comprar uma carteira falsa ou você ir lá pro Detran e compre, acabou, vai, tudo é mais fácil. Lógico que vai perder tempo. Então, no Brasil não muda de mais fácil, por isso a gente está sempre entrando pelo cano. Então a gente quer ser esperto sempre entra pelo cano, assim, no mundo é assim que funciona. Mas ele está falando, futuramente isso vai ser cortado. Essa raiz da letra curva vai ser cortada. Depois ele traz aqui uma passagem, vamos continuar, pessoal, vamos continuar mais um parágrafo. Esse parágrafo eu vou mais ler, porque é difícil de... Vocês vão ter que mexer muito na crença, porque eu não vou conseguir explicar muito, eu só vou acreditar naquilo que ele está falando, porque é um trecho que ele traz mais místico, que está ligado com as letras. Eu vou ler, não que seja difícil, mas tem passagens aqui que a gente tem que acreditar. Por exemplo, ele diz que essa letra Kuf é a letra que Deus ele executa o julgamento. É através dessa letra que as coisas são julgadas. Vamos ver o que ele traz no Zohar. Ele fala assim, no Zohar, ele traz que a letra Tet, não a letra Kuf, a letra Tet, quem lembra? Uma antes da letra Yud, lembra? Aquele cestinho. Então assim, o Zohar fala, deixa eu olhar aqui minhas... Essas daqui, que elas não têm mais nada a ver agora. Essa letra Tet que a gente estudou era a letra do sexto, lembra? A letra 9, pessoal. A letra 9, ela é assim. Tá? Essa é a letra Tet. Tá? Essa, então, diz o Zohar o seguinte, a letra Tet, olha o que diz o Zohar, que é a letra de número 9, o Zohar afirma assim, a letra Tet, ela está, eu vou traduzir o que está escrito, simplesmente, por isso eu falo essas coisas, fica difícil de entrar, o que ele quer dizer com isso. Mas é óbvio que são forças espirituais. Mas ele traz assim, a letra Tet está pendurada sobre a cidade da vida, que é chamada cidade de luz. Eu preciso entrar aqui numa pequena introdução. A Guimarães fala no Tratado de Sotá que tem uma cidade chamada Luz. Lá naquela cidade, Luz, em hebraico, não em português, Luz, chamada Luz. Luz era uma cidade onde as pessoas não morriam. Em outras palavras, era uma cidade protegida. O osso luz é o osso que Deus ele vai refazer o corpo da pessoa depois com a ressurreição, quando ele vai. Mas a cidade de luz era uma cidade onde as pessoas não morriam. Tipo uma cidade que ela estava protegida. Por quê? Diz o Zohar, que a letra Tet estava lá tomando conta por cima dela e não deixava o lado negativo, não deixava o anjo da morte ter acesso àquela cidade. Conta para nós o Talmud, isso não está aqui. Eu precisava te contar isso aqui, porque isso não consta aqui no texto, por isso é complicado de explicar tudo que aqui ele está jogando a palavra do Zohar. Consta lá no Talmud que essa cidadezinha, quando os velhos não aguentavam mais, queriam morrer, eles saíram da cidade. Quer morrer, pô, não aguento mais. Então saíram da cidade pronta, morria. Porque lá na cidade de luz não tinha acesso o anjo da morte. Por que não tinha, diz o Zohar? Porque na verdade tinha uma letrinha que estava protegendo eles, que é a letra Tet. A letra Tet é o número da verdade, é o 9. O Tet representa tudo aquilo que você coloca dentro, aquilo vai voltar para você, aquilo está guardado para você. Eu não sei mais detalhes do porquê que o Zohar refere, ele não traz aqui, porquê que essa letra protegia, mas vamos acreditar, por isso eu falei que vai mexer com a crença um pouquinho. Vamos traduzir o texto. Ele fala o seguinte, a letra, está escrito no Zohar, que a letra Tet, ela está sobre a cidade da vida, que é a cidade de luz, e lá emanava o lado Tov, também o Tet é de Tov, de bom, que lá o bom dominava. Se o bom dominava, o ruim não dominava. Onde o bom domina, o ruim não domina. Então na cidade não só tinha o bom, o lado mal que era o negativo não tinha. Portanto, o anjo da morte não podia entrar para lá. Agora, por outro lado, existe a letra Kuf sobre o inferno. Sobre a letra o Geinom, que fica o inferno, o outro lado, a letra Kuf. E lá é a letra que o julgamento é a letra que mostra o julgamento da pessoa pelo que ela fez aqui embaixo. Então isso que o Rabbi Chaim Vital, ele fala o seguinte, quer dizer, aquele que é o aluno do Arizal, né? Ele escreve no livro das visões dele, a letra Kuf indica Klipa, casca, ou seja, o lado negativo. Indica também Caim. Caim era irmão de Hevel que matou, tá vendo? Ele fez uma coisa ruim. O pessoal do mal, ruim. Então a letra Kuf indica Klipa e Caim, que começa com essa letra. Sempre também está escrito no Zohar no Talmud, que aquele anjo da morte, que é chamado o Samachmem, aquele que nos incita, ele tem 3 tarefas. Ele é o Yetzirah, ele é o lado negativo, que tenta conduzir você para o pecado. Ele é o próprio Satan, ele é o próprio advogado de acusação lá em cima. E ele é o anjo da morte, que ele é responsável pelos sofrimentos da pessoa que pecou.
Portanto, ele é a origem, em outras palavras, este anjo, de toda Klala, com a letra Kuf, que se escreve, que é maldição, e de toda Kalkala. Kalkala é toda fatalidade. A gente fez Kuf, Klala e Kalkala. Letra Kuf, maldição e erro, que vem para o homem. Quem é responsável? Esse nosso amiguinho terrível, chamado Satã, no lado negativo, instinto mal. E no Zohar Hadash, está escrito lá que esta letra, ela que executa o que? O julgamento. Então, de novo, vou traduzir o que está escrito no Zohar Hadash, que eu preciso também compreender isso melhor. Ele fala assim, por isso, quando reclamou a letra Yud com Shlomo HaMelech, o que acontece? Shlomo HaMelech, ele falhou. Qual uma das falhas que ele teve? Muitas mulheres. Shlomo HaMelech tem muitas mulheres. Um rei não poderia ter mais de 18. Shlomo HaMelech foi para beira de 1000. Então, acho que ele falhou bastante. Mas ele também não mexia com magia, as outras aí? Ó. Também, todos. Ele era sábio para isso. Ele era sábio. Ele estudou, ele ganhou esse dom de Deus, né, de ser um homem mais sábio. Sabia a língua dos animais, ele mexeu com as magias, ele conseguiu dominar o anjo, o pior anjo de todos, o chefe de todos os anjos. Ele tinha esse poder, o Shlomo HaMelech ele conseguiu. Mas o Yud, por que o Yud reclamou? Porque a Torá, quando fala não terás mais mulher, a Torá fala mais de 18 mulheres para o rei, está escrito velo yarbe lo nashem, Yud. Não tenha muitas mulheres. Então o letra do reclamou, Deus, você falou para ele não ter, esse homem teve. Então o Yud vai reclamar, pô, ele está falando comigo, minha letra representa para não ter mais mulheres, e ele teve. Então Deus falou assim, falou para a letra Yud, né? Saiba... 18 por dia? Já era pouco. Não, 18. Um rei poderia ter até 18. É pouco? Um rei é pouco. Para o rei, o que quer dizer ter uma mulher? Uma mulher, prole, né? uma mulher, você deve para uma mulher, você tem que dar para uma mulher comida, roupa e sustento e relações maritais. Um rei é capaz, porque ele tem poder. Um homem convencional não tem poder para poder manter, talvez uma que hoje em dia, mas 18 não. Então falou Deus para o rei, falou Deus para o Yud. Deus falou para o Yud, Ye'abed, com a letra Yud, ele vai perecer Shlomo e mais 1000 como ele. Tá? E você não vai se alterar do seu lugar, você vai continuar aqui. Em outras palavras, você vai prevalecer aqui. Não é que o rei Salomão, falhando, disse Deus para o Yud, você vai deixar de existir essa ordem. Não, você vai ficar, quem vai perecer é ele e Salomão. Imediatamente saiu a letra Kuf. Que fez a letra Kuf? Então a letra Kuf veio e começou a atordoar o rei Salomão, tá, no seu reinado, para que ele andasse de uma maneira convencional. Em outras palavras, quer dizer, veio atordoar ele. O que ele quer dizer com essa passagem do Zohar? Que o Yud reclamou, o Kuf então pode fazer o veredito de Deus. Vamos lá, se Deus falou para mim castigar, vou castigar. Então, é isso que o rei Salomão, ele falou também, quando ele indicou, no período que ele teve que se afastar do seu reinado, foi por conta dessas falhas que ele teve, e lá ele se chamou de Kohelet. Letra Kuf começa com Kohelet, é um livro chamado Shlomo, então ele chamou Ani Kohelet. Era Shlomo, porque ele é chamado de Kohelet, entendeu? Porque Shlomo era o nome de Shalom Hashem, que teve paz de Deus, mas quando ele falhou, Kuf, Kohelet. Normalmente falou que ele é Kohelet. Porque agora eu estou recebendo sobre si, eu fui, está escrito assim, ele falou no versículo, Ani Kohelet, Aiti Melech Alisei Yerushalayim, fui rei de Israel em Jerusalém, num período que ele teve que se retificar, então ele se deu o nome de Kohelet, é uma indicação que o letra Kuf veio e trouxe o castigo para ele. E, pessoal, a gente está agora bem próximo do fim da letra Kuf. Então realmente, praticamente meia folhinha da letra Kuf. É a junção de Shalom. Shalom, rei. É aquele que criou. Shalom Hashem. Shalom, rei, criou a paz de Deus entre as nações. Tá. Na época dele, o reinado, a paz reinou. Todos conclamavam, todos reverenciavam para ele. Quer dizer, ele foi um rei que, além de ter construído um templo sagrado, então ele trouxe a paz das nações, todas as realezas que existiam tinham uma paz. Shalom, vem na palavra Shlomo, vem na palavra Shalom. Shalom Havai, quer dizer, ele acabou conseguindo causar uma... Qual que ele conheceu? Oi? Que anjo que ele conheceu? Não pode falar o nome dele. Ela não se fala esse nome. Mas é o um anjo Às ruim. vezes aquele Matat, a gente não fala só o nome dele, Matat, que é o chefe de todos os anjos. Então, mas fora isso... Mas é um chefe bom dos anjos fora bons? isso, tem um chefe total de um outro ruim que
Mas Ele esse era sempre se bom, esquiva então? e foge. Então o Shlomo foi atrás do cara para poder dominar ele, para poder dar ordem para ele de como que tem que ser as coisas. Então foi um negócio. Espera um pouquinho, ele conheceu o rei dos anjos bons ou o rei dos anjos ruins? Não. Bons ele tinha acesso, estou falando até mesmo dos ruins. A dos ruins que você está falando. É, Tá. quer dizer, ele tinha acesso, quer dizer, o Shlomo era Era poderoso, poderoso. Boa noite, terminamos aqui.